Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos, irmãos, irmãs, visitantes. Sejam bem-vindos. Então vamos. Pastor, Diga. antes do pastor começar o culto, eu queria dar um testemunho de hoje. Estava até conversando com o irmão aqui. E hoje eu coloquei água no carro e fui daqui em Garça sem aquela tampa de proteção ali do reservatório. Cheguei lá em Garça, ferveu a água. Uns 100 metros assim que apareceu a luzinha, estava fervendo. Eu fiquei tão nervoso e nem o celular parava na minha mão, tão nervoso que eu fiquei. E nisso apareceu um rapaz, nunca tinha visto ele. Ele era de Tupã, porque no papelzinho estava escrito Tupã e ele estava pedindo R$5 para comer. E eu não tinha no bolso na hora, não tinha ali, eu só estava com cartão. Aí a Odete tinha saído assim, ela voltou, perguntei para ela, você tem R$5 para me dar para esse rapaz? Ele está com fome. Ela olhou na bolsa, tinha, eu peguei e dei os R$5 para ele. E eu clamando a Deus, né? E o motor daqui fica em 18 mil para olha, pastor, olha, quando aquele rapaz virar as costas, esperei um pouquinho, ponhei água no motor, foi a mesma coisa que não tivesse acontecido nada. Amém. Eu falei, é a mão de Deus. Sem dúvida. Talvez naquele desespero, naquele nervoso, Deus ponhou aquela pessoa lá para testar, às vezes, a minha paciência. Mas graças a Deus, Deus me deu força para mim poder ir ter, né? Com que poder ajudar aquela pessoa. Amém, irmão. Falei, esse é o Deus que eu sirvo, Deus vivo, Amém. que não deixa os filhos dele desamparados hora nenhuma. Né? É isso daí. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmão. Deus E nós abençoe. possamos sempre ter paciência, né, com os outros. Seja quem for. Talvez se eu tivesse naquele nervoso xingado, Ele, né? não ter nem recebido, dar Deus atenção. não tinha me. Te dar atenção para ele, né? Deus não tinha tido misericórdia de mim e poder retornar para casa. Amém. Que Deus seja glorificado. E no caso, glorificou, você está glorificando a Deus. Né? O Antônio também. Pode. No meu caso é assim, é trazer a memória dos irmãos, assim. O primeiro dos mandamentos é amar a Deus acima de qualquer coisa, em todas as nossas forças. E o segundo é o próximo igual a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo igual a mim mesmo? É eu me pôr na situação que ele se encontra naquele momento, quando ele depende de mim, eu estou em condição de ajudar. Amém. Eu tenho que fazer para ele o que eu gostaria que alguém fizesse para mim se eu estivesse naquela situação. E a Escritura diz que o amor não faz mal ao próximo. A virtude maior do Espírito é o amor. Amém. Mais alguém tem uma também falar? Nós vamos orar então. Amado Deus e Pai, queremos agradecer a Ti por mais esta oportunidade, que estamos aqui reunidos como igreja para Te louvá-lo, para bendizer o Teu nome, estudar a Tua palavra, e também agradecemos pelo dia, pelo esse clima, pelo ar que estamos respirando. Agradecemos também pela proteção que Tu tem dado a nós, inclusive irmão José Vicente, que trouxe a vitória agora, e que Tu continua abençoando cada um de nós, aonde quer que esteja. Sabemos que somos filhos adotivos através de Cristo, e sabemos que o amparo vem só de Ti.
E pedindo em favor da família, nossa família na carne, família de nossos filhos, a família espiritual, nossos irmãos em Cristo, em toda a face da terra, aqueles que nós conhecemos, que estão de perto, as igrejas, aqueles que estão de longe, aqueles que nós não conhecemos pessoalmente, mas um dia vamos ter o privilégio, a satisfação pelo teu poder de conhecer lá na glória quando nós estivermos lá. Mas, por enquanto, agora nós estamos longe um do outro, mas sempre em oração pelos outros, até aqueles que nós não conhecemos. Pedimos também em favor daquelas pessoas que não são convertidas, que sempre estão em volta de nós. Lembrando essas pessoas que tu disse que amai até os vossos inimigos. Em nome de Cristo pedimos, em nome dele agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos começar a louvar a Deus com o número 259.
371. Daniel, olha quantos bemóis tem aí. Esse cantor aqui está 5 bemóis. Ele não é? Sim, sim. Tem certeza que são bemóis? Sim. É bemol para esquecer, né? Você está tocando. Ah, não. É 2 bemóis, 371. 371, aqui está com 5. Não, mas aqui está, eu estou vendo aqui o 5. 5B, o que é? Não, mas ele não tá batendo o 5B aí, porque ele está si bemol aqui, lá em cima. Amém, obrigado. Eu estou desconfiado. Ele tem 2 letras aqui. Eu ia falar para você, ele deve ter, que no hino de 60. O hino de 60 ele tem uma música Em cima e 5 embaixo. embaixo. Então ele tem, aqui também é assim, ó, 5B, si bemol, bemóis, ré bemol, e vai sair outra toada, outra música. Vai mudar completamente o hino. Então você descobrir onde é que está em cima. A minha aqui está junto. A minha aqui, o meu está junto, as 2 letras juntas aqui. É o meu separado. Aqui eu tenho uma letra aqui, a rocha tem aqui e a outra letra também. Intercalada. Eu não li nunca. Uma letra que já é outra letra. Outra letra intercalada. Eu já prestava atenção nisso. Tem 2 letras. Então, nos
decisão importante. A maior decisão do homem não é juntar dinheiro na caixa, nos bancos, comprar propriedades, é seu destino eterno. Essa é a decisão principal. Porque aproveita o homem, ser dono de tudo isso aqui, perder a sua alma, que é aquilo que é eterno, é aquilo que é a imagem e semelhança do Senhor. E seja que com cada família representada. Tudo isso eu passo na direção do trabalho, com perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu ainda vou cantar um solo que eu nunca cantei com teclado. Faz tempo que eu cantei no 100 ovelhas. E vocês podem procurar. A mensagem vai ser em Isaías 66. E quem souber na hora do refrão, as 99, aí canta junto. Não souber. Estava ouvindo hoje uma igreja cantando lá, agora a mulher Todos acharam? Isaías 66. Vamos ler o versículo primeiro. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa podereis edificar para mim? E qual seria o lugar do meu descanso? Que casa será o lugar do meu repouso? Outra versão. Casa aqui significa o nosso coração.
para que ele possa morar. Então o Senhor, Ele está dizendo que Ele quer morar no coração do homem. Aquele que aceitou Jesus Cristo, então ele passa a fazer morada no coração. O nosso coração, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que nós devemos zelar, cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se nós não cuidar desse corpo, nosso templo, do templo, que é do Espírito Santo, não vai poder servir Ele. Então nós devemos zelar pelo nosso corpo, a nossa saúde, não pôr o que álcool, isso o cristão geralmente não faz isso. Geralmente. Sabe que isso desagrada a Deus, é pecado. Porque nós devemos estar com a nossa mente, o juízo sóbrio, sério, juizado, bem claro, não está atordoado. E muitas outras coisas também. Para que ele possa morar, lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, ele pede que ele pede para que ele morar no coração. O coração é a base da razão e da vontade do homem. Começa tudo no coração, mas no coração da alma. Então ele diz assim, diz o Senhor, é o Senhor que disse. Porque os justos, respeitados, que fala assim no título, os justos respeitados, os pecadores condenados. Quem aceita Jesus, ele passa a ser justo. Ele passando a ser justo, então ele passa a ser respeitado por todo, até pelo maligno, porque ele tem o Espírito Santo habitando. E os pecadores que não aceitaram Jesus, não, são condenados. Então ele fala assim que o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Agora, irmãos, o céu é o lar de Deus, é a morada de Deus, e a terra é a morada nossa, onde nós moramos aqui na terra. Nós temos a herança lá no céu, através de Cristo, que nós vamos morar nos céus. O nosso nome já está escrito lá. No livro da vida está lá. Mas nós aí no nosso corpo, enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos aqui. Nós não estamos lá. Nós estamos sujeitos a muitas coisas, muitas provas. Então aqui ele requer o repouso, o descanso. Ele no 2 ele fala, porque quanto a todas estas coisas, a minha mão as fez. E assim existem todas estas coisas, diz o Senhor. Mas para este homem olharei, ou seja, ao que é pobre e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Ele está falando para o seu filho, nós filhos. E Jesus é o Filho unigênito. Então ele fala, porque quanto a todas essas coisas, minha mão fez. Então ele falou no versículo 1, tudo é Deus que fez. Nada o homem fez. O homem constrói acima daquilo que já foi feito. E o homem, a maioria das vezes, destrói. Então, o grande templo feito aqui pela mão do Senhor, quer dizer, o céu
é o grande templo, e a terra também. O céu é onde Deus reside, onde Ele mora, o lugar do seu trono. E a terra é o lugar onde nós habitamos, aqui. Então, o verdadeiro templo de Deus é o coração que treme a sua palavra. O verdadeiro templo de Deus é o coração que teme a Ele. É o coração regenerado. Quem tem o coração regenerado, um coração contrito, um coração quebrantado, esse é que teme a Ele, é o templo onde Ele mora. Não quer dizer que nós não perdemos a paciência, nós não ficamos nervosos. Por quê? Nós estamos nesse templo, nesse corpo, nós estamos com duas naturezas. Tem o velho homem e o novo homem. O novo homem é o que vem de cima, onde está a natureza divina, onde o Espírito Santo trabalha. E tudo nós também aí vai sufocando um pouco o velho homem, a velha natureza. Então, o coração do homem, o coração regenerado, nascido de novo. O homem pobre e contrito é alguém que tem o espírito quebrantado. Então, esmagado e contristado. E o único na realidade que se enquadra nessa descrição 100% é só Jesus. Jesus está na frente. Nós nunca andamos na frente. Quando nós passamos na frente, nós damos cabeçada, irmãos. Os irmãos todos sabem disso. Quando nós passamos na frente de Jesus, deixar Ele para trás, Ele deixa que vai, mas você vai tropeçar. E às vezes o tropeço pode até cair. Mas quando nós vamos atrás dele, seguindo ele falou que o homem deve negar a si mesmo. Está seguindo ele. Quem vier após mim, então nós vamos atrás de Jesus, olhando para ele. Espelhar no exemplo de Cristo, o que Cristo ensinou para nós. O mundo não está beneficiando dos ensinamentos de Cristo, o mundo em geral. Agora, o povo de Deus que está no mundo, que tem Jesus Cristo no seu coração, está beneficiando. Em qualquer lugar que ele estiver na face da terra, Deus está lá. Deus é grande, Ele enche todo. Deus, Ele habita no meu coração, habita nos vossos corações. Deus é um, é Deus. Deus, Ele é tão poderoso, Ele é onipresente, Ele está aqui, está lá no Japão, na Austrália, no mundo todo. Aonde que for, ninguém escapa de Deus. Então, portanto, para que o Senhor habita dentro dos corações, tem que nascer de novo. O Senhor, Ele não habita no coração assim como um intruso. O único que é intruso é o inimigo. Satanás é intruso. Mas o Senhor não. Para ele habitar, tem que deixar ele entrar. O melhor lugar que existe na face da terra é a igreja reunida, as pedras vivas. Aqui é o templo do Senhor, aqui é a casa onde reúne a igreja. Mas nós, como pedras vivas, não pedras mortas. Nascer de novo, nascer de cima, não é de baixo, do alto, e com arrependimento. E no versículo 13 ele fala: quem sacrifica um boi é como se matasse um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como se degolasse um cão. Quem oferece uma oblação é como se oferecesse sangue de porco. Quem oferece incenso é como se abençoasse um ídolo. E assim, pois, escolheram os seus próprios caminhos,
e a sua alma amou as suas abominações. Ele encerrou assim: vocês escolheram o seu caminho, ele foi vocês que escolheram. O sacrifício que os fariseus ofereciam tão zelosamente, que nós vamos ver outras passagens, tão zelosamente foram rejeitados pelo Senhor e condenados pelo Senhor, ou seja, abomináveis, abominação a Deus. Seria como se ele oferecesse sacrifício humanos, ou de cães, ou de porcos, coisas imundas, sujas, sem decências, porcarias, vamos dizer assim, desprezível. O homem ensinado por Satanás, como um ministro da justiça em todas as épocas, passada, presente e até a futura, que vai vir, então, corrompe a revelação e os regulamentos divinos. Então, o homem que é ensinado por Satanás como ministro da justiça, como ministro, ele vai querer ensinar a justiça. Se ele não é ensinado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, ele vai ensinar tudo o contrário da palavra de Deus. Então, e isto é muito aparente, isto é muito visível nos dias de hoje. Também, nas igrejas modernas, na modernidade de hoje, mesmo que os cultos e cerimônias religiosas, que são muito formosos, sabe, aqueles cultos formosos, cerimônias tudo bem atraentes, segundo o critério do homem, não o critério de Deus. O culto não deve ser uma cerimônia. O culto deve ser algo que agrada a Deus. Não é querer caprichar, inventar novidade. Vamos inventar uma novidade na igreja, nos cultos, para poder atrair as pessoas. Precisa ter cuidado com isso daí. Muitos estão atraindo ao pecador através de cerimônias, coisa do homem, coisa que a carne gosta e que tem atração para os seus sentimentos. Eu estou me sentindo bem, eu me sinto elogiado, me elogiam. É isso, atração, só sentimentos religiosos, mas só nada espiritual. Nós precisamos sempre preocupar com a parte espiritual de cada vida e de cada pessoa. A parte espiritual, onde está do lado nosso, do lado da natureza divina, carnal, que acaba sendo abominável. Deus abomina. Deus tem nojo. Abominável a Deus. Se não for como ele pede nas Escrituras, como vamos agora no capítulo 1, versículo 11, se você for tudo para trás nesse livro, o que Isaías disse, o que Deus falou para aquele povo, e vocês acham que isso não é para hoje também? Só isso aconteceu naquele tempo? Então, e o mesmo culto que Deus ordenou para eles, chegou a ser abominável. Deus ordenou o culto de adoração, fala em salmos, louvar com saltério, harpa, instrumento de corda. É para louvar a Deus, mas de acordo com a vontade de Deus, que agrada a Deus. Vamos, volta para trás de Isaías, aqui no capítulo
1, versículo 11. Olha o que o profeta dizendo para aquele povo, o Espírito Santo falando para o profeta. Então ele quer, é a mesma coisa que falar, estava aqui, estava no final, no último. Não tinha mais condições. Deus diz assim, aqui era a palavra de Deus: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: farto estou dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não quero sangue de bezerros, nem de ovelhas, nem de bodes. Quem demandou isto de vossas mãos, quando viesse a vós apresentar diante de mim para pisar aos meus átrios? Não me trago mais as suas vãs ofertas, versículo 13. Não me tragam mais as suas vãs ofertas e incenso. Já me é abominação as luas novas e os sábados, o convocar das assembleias. Não as posso suportar. São iniquidade as vossas solenidades. Então, os irmãos, vimos aqui o que Isaías disse. O mesmo culto que Deus, Jeová, Deus mesmo lhe havia ordenado, agora, por fim, chegou a ser abominação à sua vista, ao olhar de Deus. Então, todas as coisas que nós estivermos fazendo, como o irmão Daniel bem frisou isso ontem, também na mensagem dele, nós observar bem a atitude de nós. Pensa assim: Deus está se agradando o meu modo de agir? Deus está me agradando que o modo de eu conversar, eu falar, o modo de eu andar? Já pensei várias vezes isso, não tem como nem numerar. Você sabe que Deus está contente com isso, com o jeito que eu estou fazendo? Orar a Ele e procurar, quando nós fazemos sem malícia, erramos. Mas quando nós sabemos, pecando com os olhos abertos, sabendo que está pecando, aí ofende a Ele. Porque eles, aquele povo, e hoje tem muitos, eles olham para a cerimônia. Está orando para a cerimônia, em lugar de olhar para o que a cerimônia representa. Os irmãos, quando eu chego na época, no dia de celebrar a ceia é uma cerimônia, que é para ser repetida. Mas não devemos adorá-lo. Nós devemos olhar para a ceia para ver para aquele em quem ela representa. Está representando a Cristo. Então é isso. Então, em vez de olhar para a cerimônia, em lugar de olhar para o que a cerimônia representava, ou seja, Jesus Cristo e Ele crucificado. Então, nós devemos sempre olhar, examinar bem em Jesus crucificado. Como que nós estivéssemos assistindo aquele momento dele na cruz. Ninguém deve imitá-lo, querer imitar Jesus, o sacrifício dele, que ele morreu na cruz. Mas nós devemos olhar que era nós que merecíamos estar na cruz. Não lá na cruz, no inferno. Então ele fala: quem demandou isto de vossas mãos, quando viessem a vos apresentar diante de mim para pisar nos meus atos?
Então o Senhor lhe requereu mais que uma mera assistência corporal. Não é só fazer, eu fiz parte, cumprir uma obrigação, não é isso. É muito mais, é em devoção, oração, prestar atenção na mensagem, dar valor nos cultos, nas mensagens bíblicas, não assistência corporal, e um pior nos seus atos, com os seus pés, quando eles pisar nos atos. Eu até postei esses dias no Face, Eclesiastes, capítulo 5. Guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor, na casa de Deus. É ter respeito em oração. Então, quando na realidade os seus corações estavam longe dele, toda atividade religiosa, que de fato era genuína, dada por Deus, foi esvaziada de todo o seu significado. Tudo que Deus mandou eles fazer, distorceram tudo. Então nós não devemos distorcer. Deus diz que é assim, é assim. Ele disse, o Espírito Santo diz em Hebreus, não abandonando a vossa congregação, Paulo disse, com certeza que é Paulo que escreveu, como é costume de algum deles, isso vem arrastando desde aquela época. Tem por costume, por hábito, vai na igreja quando dá certo. Agora vamos, sabe aonde? Agora em Mateus capítulo, eu marquei, 23, versículo 23, também, Jesus reprovando também. Vamos ver aqui agora. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ele fala assim no versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e deixais o que é mais importante da lei, ou seja, o juízo, a misericórdia e a fé. Eles estavam se orgulhando por causa do dízimo. A ver, pelo menos eu dou o dízimo para a igreja, eu faço isso para a igreja, e o mais importante de tudo não faço. Então ele falou assim, olha bem, ai de vós, um ai que lamento de vós, escribas e fariseus, hipócritas, chamou de hipócrita e fingido, pois dizimais a hortelã, até as coisas mínimas da horta, tudo aqui ia levar no pé da letra. Hortelã, o endro, tudo isso é coisa de tempero, coisa simples. Essas pequenas coisas que utilizaram no alimento. Aí ele fala aqui, e deixai o que é mais importante da lei. Então eles queriam cumprir a lei, o mais importante de deixar, ou seja, que fala, o juízo, e não fazia justiça, o juízo. A misericórdia, eles não tinham misericórdia. E a fé, eram zelosos, como aquele fariseu lá de Lucas, fariseu publicano. Aquele fariseu, costumo dizer, qualquer igreja hoje da época, daquele tempo, queria um membro da igreja. Eram zelosos a respeito dessas coisas insignificantes, mas davam pouca ou nenhuma atenção para aquelas que realmente eram importavam. Então, deixai o que é mais importante da lei, ou seja, o juízo, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem, porém, omitir aquelas.
Então, Jesus diz, vocês deveriam fazer todas essas coisas que vocês estão fazendo, é bom? Vocês estão dizimando, vocês estão fazendo isso, aquilo, todas essas coisas. Mas não vai omitir, não vai deixar de praticar a misericórdia, né? O juízo, fazer justiça e a fé, praticar a fé. Para eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Deus, mas não pratica. Fé sem obras é morta, a fé é morta, fé sem obra é fé morta. Então está dizendo aqui, devias, porém, fazer essas coisas sim, a misericórdia e a fé bíblica, como a Bíblia ensina, porém não omitir aquelas que mesmo pagando o dízimo de tudo, toda a palavra de Deus deve ser obedecida, e não só uma parte, mas todas, não como lei. Aí ele fala no 24, condutores cegos, coai um mosquito, mas engolis um camelo. Você viu que essa gente que faz pouquinha coisa, né? Quer fazer juízo na vida dele, ou na igreja, mas na vida dele. Uma coisinha ele já, pronto, zero. E está engolindo, deixando um camelo. Engole um camelo. Então ele está dizendo aqui, é a autojustiça, a justiça própria, que leva uma pessoa a extremismo. Aí ele fala no 25, ai de vós, novamente, um lamento, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas dentro estão cheios de rapina e de iniquidade. A minha mãe tinha o costume de falar assim, não sei se vocês ouviram essa frase: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Pensava que era assim, você ria porque você via falar isso. Por fora tudo bonito, né? Bela viola, né? Que fala viola, hein? Viola, mas bela viola. Mas por dentro pão bolorento. Sabe aqueles pão que fica azul, né? Não é isso, pão que fica cheio de bolor, né? É isso aí. Engole mosquito, coa, fica aí peneirando assim, ó, com mosquito, não quer deixar nem passar nem um mosquitinho. E do outro lado a porta está aberta, que está passando um camelo, um boi. Isso aí ele não vê. Então nós, para fazer juízo, precisa ter muito cuidado. Às vezes julgamos qualquer coisinha simples, né? E não pegar um grande assim, está passando um caminhão. Não. Aí ele fala aqui no 26, quando ele fala condutores cegos, né? Agora o 26, fariseu cego. Ele fala, limpa primeiro o lado de dentro do copo e do prato, para que também o de fora se faça limpo. No 25 não terminei, ó. Mas dentro estão cheios de rapina e de iniquidade, no coração que Deus vê. Isso não é um coração regenerado. Fariseu cego. Limpa primeiro do lado de fora do copo, lá de dentro do copo. Quer dizer, lá do coração, limpar primeiro dentro do coração. Porque se o coração estiver limpo, por fora é fácil. Tudo que está aparente afora, tem que estar lá no coração. Se uma pessoa, um coração puro, limpo, sem malícia, que não odeia, um coração que tem o Espírito Santo habitando, é claro, não vai dizer que ele não vai aceitar todas as coisas, não, ele vai reprovar muitas coisas. Se é preciso falar umas verdades, fala. Não é isso.
tem que ver com a pureza moral que vem de dentro. Se tal for o caso, o exterior estará limpo. Ai de vós, escribe fariseu 27, hipócritas, pois que somos semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente mostram-se formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Vocês notem bem, eles são sepulcros. Você olha no cemitério, todo ano a pessoa vai pintar bonito aqueles túmulos, né? Mas lá dentro, os ossos está falando, ossos mortos. Ele está falando para eles que estão desse jeito, por fora, se estão pintando por fora, mas lá dentro, ossos mortos. Lá em Número 16 diz também lá. Assim também vós por fora, na verdade, aparentam ser justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia, sem salvação, perdidos. Eu queria achar que, acho que o irmão Daniel mencionou esses dias, mas não dá tempo. Não. Porque ele fala assim que eles não aceitavam a Cristo, eles não entravam, também impediam os outros entrarem. Não sei quando vocês falaram isso ali. Eles impediam, né? Então quer dizer que não salvava, não acreditava, eles não entravam. É por aqui assim, não sei se até nesse capítulo, não me lembro. Então, eles não entram, não deixam os outros entrar. Há muitas religiões hoje. Não aceita a Cristo, que é tudo pelas obras, e não deixa os outros aceitar, porque fica pondo empecilho. Para ter que fazer isso, fazer aquilo. Amém, irmãos? Já deu a hora. Amém. Hélio de Oliveira Silva está assistindo. Quem é isso? Hélio. Não é seu cunhado? Não é não, né? Antônio. Não estou lembrando, porque não está lá para ver pelos outros nomes. Vamos louvar a Deus, irmãos, vamos orar por mim agora. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por esta oportunidade. Sabemos, Pai, que é da Tua vontade que nós viemos esse local aqui para cultuar o Teu santo nome. E agradecemos a Ti por isso. Nos dê uma boa noite, que possamos estar amanhã aqui novamente para Te louvar e bendizer o Teu nome. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos por perdão de nossos pecados. Amém. Vamos cantar. Eu queria pedir perdão para os irmãos, porque na minha história eu citei números, e na Bíblia está escrito que aquilo que a tua mão direita dá, a tua esquerda não precisa saber. Então eu preciso pedir perdão, porque não foi a minha intenção agradecer em números, sabe? Nem era para mim falar em números. Tá bom? Não, tá bom, irmão, não tem problema, né? É perdoado. Isso aí é quando a pessoa quer fazer para aparecer, né? Quando é boca direita que a esquerda não vê. Você contou com uma vitória aqui, pronto. Vamos cantar um hino, depois que eu desligar, tem algo aqui que eu gostaria de tratar. Vamos. Qual é o hino? Chega da cruz, não tem, já me lembro. Lembra? Que não lembra, né? 327? Hã? 327? É 282. 282? Vamos ver se é. Não, 282. Não é esse. Eu falei, mas não é esse aqui, não. Acho que é esse, vamos ver. Vamos ver. Ah, é.